Não sei se vocês conhecem Kim Jong-gi, mas ele é provavelmente o melhor artista que já passou pela Terra visual, em termos de desenho. Muito melhor do que, sei lá, o Da Vinci conseguiria desenhar, ou algum desses artistas antigos. E a metáfora que usam para descrever ele é o seguinte: imagina que tivesse um homem que ele pudesse se sentar com um computador e escrever o livro mais vendido do ano. Só que a graça é, ele vai ter que fazer isso ao vivo, na frente de uma plateia e sem a barra de espaço. Ele não pode apagar nenhuma palavra. Então você pode pesquisar no Google as artes dele e você vai entender do que eu tô falando. Ele faz vários eventos desenhando ao vivo, ele fazia, porque ele morreu recentemente, então descansa em paz. Mas eu assisti todas as lives, todas as aulas dele. E eu quero transmitir esses ensinamentos em português. Então a gente começa pela primeira dica dele, para memorizar objetos, porque o negócio dele é desenhar de memória, sem referência. Para memorizar objetos, o que ele fazia era desenhar em vários ângulos, como se você estivesse tirando uma foto do objeto, de todos os lados possíveis. E eu até fiz isso aqui uma vez no meu sketchbook. Eu peguei essa presilha de cabelo, eu desenhei ela de cima, de lado, de frente, de trás. Então eu consegui colocar na memória o formato 3D, que é bem interessante fazer isso. Tem um vídeo no YouTube que ele faz isso com um motor de moto. E eu assisti o vídeo tantas vezes que eu até memorizei também como desenha esse motor. Então ele faz um formato tipo assim, ó. Então esse é o motor que ele desenha e depois ele coloca esse motor na parte de trás de um kart. Então essa é a primeira técnica que você deve usar. A segunda é caixas. E eu já fiz um vídeo de perspectiva completo. Eu já fiz vários vídeos, aliás. Você pode ver mais aulas ainda no primeiro link da descrição. Mas ele desenha tudo em caixas. E é o que eu faço também. Então se você perceber, eu tento também pensar em caixas quando eu tô desenhando. Manter os eixos. Esse eixo é igual a esse eixo, é igual a esse eixo. A direção disso aqui, do pé das cadeiras, é igual a essa aqui. Que é igual a essa aqui, basicamente. Eu fiz esse desenho bem rápido, então não tá certinho. Mas é isso que ele ensina. Tem um vídeo dele que ele explica por uns 5 minutos como que você segura numa caneta quando você tá desenhando. E eu não consigo fazer direito do jeito que ele faz. Mas ele fala que é melhor você segurar na parte do meio, ao invés de segurar aqui. Ele diz que se você ficar desenhando assim, você vai ter dor nas mãos. Mas sei lá, quando eu tô desenhando, eu tento fazer isso, mas eu não consigo direito. Quando eu tô usando uma caneta esferográfica, uma caneta Bic. Mas eu consigo fazer quando eu tô usando um pincel. Porque, sei lá, é mais grosso aqui na parte e aqui não interfere o ângulo, então eu posso fazer de qualquer ângulo. Inclusive, quando eu tô desenhando de lápis e eu tô fazendo um esboço, eu tento segurar bem aqui atrás mesmo. Segurar desse jeito estranho aqui que eu aprendi no YouTube também. Enfim, ele fala bastante sobre memorizar objetos, porque quanto mais você sabe, mais você consegue desenhar. É isso que ele fala numa entrevista. Então, você pode passar a observar o ambiente, seu ambiente de forma mais
atenta. Então você tem que memorizar, por exemplo, carros, folhas, qualquer objeto que você vê na rua. É algo que eu tento fazer quando eu saio de casa, eu tento memorizar carros. E não é fácil. Uma dica que eu percebi é que você pode memorizar partes. Então, toda vez que eu saio de casa, eu tento ver todos os carros que tem na rua e eu tento memorizar, tipo, qual é o posicionamento da placa ou qual que é o formato do, do retrovisor. E eu descobri esses dias que o retrovisor, ele tem uma inclinação em relação ao resto do carro. Então, enfim, observação é essencial. E paciência, ele parece ter muita paciência e muita intenção. Ele não parece ser igual aos artistas que ficam desenhando rapidamente assim e apagando, porque ele não pode apagar também. Então ele parece que ele tá pensando bastante sobre o que ele vai desenhar, qual vai ser o próximo traço, planejando. Porque se você for desenhar, por exemplo, uma arma numa mão, você tem que desenhar na ordem certa, senão você vai ter que apagar. E não tem como apagar. Então você tem que desenhar sempre que tá mais perto da câmera primeiro, e você tem que levar em consideração quais partes vão estar cobertas. Porque você não pode simplesmente desenhar uma arma e depois desenhar a mão por cima, se você tá desenhando de caneta. Igual, sei lá, eu tento sempre desenhar com tinta. Eu acho que tem benefícios, eu não consigo te explicar, mas é muito interessante desenhar só de caneta. Você pensa mais sobre o que você está desenhando. E as artes dele me lembram um estudo de xadrez. O experimento Chess Perception é um experimento que ele mostra que qualquer pessoa pode ter memória fotográfica. Eu recomendo vocês lerem, mas é um experimento que diz basicamente: jogadores bons de xadrez, eles têm uma memória melhor. Então, quando você mostra um tabuleiro para eles com as peças, eles conseguem memorizar mais rápido. Porém, essa memória, ela não transfere para outras áreas. Então, não necessariamente um jogador bom de xadrez vai ter uma memória boa para fórmulas de matemática. Então, a gente chega numa conclusão de que dá para treinar a memória fotográfica em certas áreas, se você tiver bastante experiência. Então, parece ser o que ele faz, parece ser o que ele fazia. E eu acho que é real. Eu acho que quando eu comecei a desenhar sério, a minha memória melhorou muito, mas só para desenho. Enfim, eu já fiz um vídeo sobre esse estudo, chama Memória Fotográfica, eu acho. E é isso. E você? Eu tava vendo na minha cola aqui, eu tenho uma. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu tenho uma cola do que eu vou falar no vídeo. Então, eu vou falar de memória de trabalho, que é um conceito interessante. Basicamente, você pode rotacionar o seu foco. Então, essa é a sua memória RAM. É como se fosse uma memória de trabalho que fica no seu cérebro. Tipo uma memória RAM do computador. Que ela é limitada para todo mundo. E vamos supor que você vai desenhar perspectiva. Você vai desenhar coisas em 3D. No começo, isso ocupa toda a sua atenção. Você vai sentir dificuldade de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Você não vai conseguir desenhar roupas em perspectiva. Você não vai conseguir desenhar anatomia em perspectiva. Mas aí que fica interessante. Porque quanto mais você treina a perspectiva, mais diminui. Fica fácil, então não ocupa tanto espaço na sua cabeça. Então isso aqui é perspectiva. Antes era isso aqui, só que aí você treinou e ficou pequenininho. E aí você pode adicionar outros fundamentos, tipo roupas. Aí você vai conseguir desenhar roupas em perspectiva, entendeu? É tipo carro. Se você aprender a dirigir, no começo você vai ter que gastar toda a sua atenção para dirigir, você não vai conseguir prestar atenção em mais nada. Só que se você ficar muito bom em dirigir, você pode dirigir conversando, você pode dirigir ouvindo música.
Então, isso é uma coisa que me lembra o trabalho dele. Porque ele faz tudo em perspectiva, sem apagar. O cara é incrível. Uma dica que ele deu no canal do Proco, canal do Proco, foi que ele tenta se imaginar na cena que ele vai desenhar. E isso é muito estranho, cara. Mas vamos supor que você vai desenhar um carro. É mais fácil se você imaginar que você tá dentro do carro ou fora do carro, andando do lado do carro, ou que você tá voando em volta do carro. Não sei porquê, mas é mais fácil você imaginar um objeto se você tá perto dele, não se você tá só vendo ele flutuar no meio do nada. Então, isso é estranho, não faz sentido nenhum, mas funciona, tá? Então, se você vai desenhar uma casa, você pode imaginar do seu ponto de vista, tipo, em primeira pessoa, como se você estivesse lá, o seu visão, o seu POV. Enfim, ele me ensinou várias coisas sobre anatomia. Por exemplo, o crânio. Tem alguns vídeos na internet dele desenhando crânios. E você pode ir no primeiro link da descrição. Eu gravei vários vídeos sobre anatomia. Tem aulas lá pagas que você pode pagar, tipo, é tipo a Netflix, você assiste por mês. É uma comunidade paga. E é importante, cara, aprender anatomia por livros ou por aulas. E, sei lá, é divertido, é interessante. E é isso, eu acho. E paciência, cara, desenhar por bastante tempo, praticar bastante. É isso, tchau. Vê o link da descrição.